Passando pela prova. Semana passada nós falamos sobre quando Deus pôs Abraão à prova, pedindo que seu filho Isaque fosse oferecido em sacrifício, ao que Abraão imediatamente obedeceu. Mas é claro que Deus sempre tem uma provisão para as nossas provações. E assim como ele teve uma provisão para Abraão, não deixando que ele sacrificasse o seu filho, providenciando, portanto, um cordeiro, assim também, em todas as nossas provações, Deus tem uma provisão para você. Passamos por lutas, com certeza. Passamos por provas, com certeza. Passamos por tribulações, aflições, mas o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós vamos vencer também. Você toma posse aí dessa palavra, amém? Vamos então abrir nossas Bíblias no livro, na carta, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles no mesmo ou ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem
segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, pela tua bendita e santa palavra. Permita, Senhor, que o teu Espírito nos revele, nos mostre, nos ensine, nos inspire nessa tarde e nos alimente no nosso espírito, Senhor. Que o nosso entendimento seja aguçado para perceber, para compreender, para mergulhar nas profundezas das águas do Espírito Santo. Que essa palavra, como o pão da vida, possa nos alimentar para a tua glória, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Passando pela prova. Passar pela prova não é uma coisa desejável por nenhum de nós. Passar por dificuldades não está muito coerente com a natureza humana que deseja somente a sombra e a água fresca e o conforto. Passar pela prova, entretanto, é uma realidade na vida de todos nós. Quer a gente goste disso ou não, nós já passamos, talvez estejamos passando agora e vamos passar. Provas fazem parte da nossa vida. A boa notícia é que para cada prova Deus tem uma provisão para você. A cada prova Deus tem um livramento para você. Esse texto que nós lemos, 1 Pedro 4, nos ensina a lidar com a dor e o sofrimento. Sofrimento sempre será uma questão controversa e uma questão complexa, porque a nossa mente não consegue alcançar, ou não consegue lidar, conciliar o fato de que um Deus bom, um Deus que é bondoso, um Deus que é todo-poderoso, continue permitindo que a gente sofra. Porque todo pai, toda mãe deseja dar o melhor para o seu filho, sim ou não? Qual é o pai, qual é a mãe que, vendo um filho ou uma filha doente, não gostaria de tomar aquela doença para si e poupar aquele filho ou aquela filha da dor, sim ou não? E a gente raciocina dessa maneira, é evidente. Então é difícil para nós conciliar esse fato. E alguém já perguntou certa vez como é que um Deus todo-poderoso, bondoso e amoroso, e que diz que é amor, não impede, não nos livra do sofrimento. A verdade é que todos nós sofremos. Todos nós passamos por dor, sofrimento, aflições, lutas. E algumas dessas aflições, algumas dessas lutas são reais. Algumas são apenas imaginárias que a gente cria. Muitas vezes nós estamos criando lutas imaginárias, estamos antecipando lutas que nunca vão existir. Antecipamos conflitos que nunca, jamais vão se realizar. Mas seja como for, reais ou imaginários, a frase de Jesus serve para ambas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vai dizer amém? A promessa não é nos livrar do mundo, mas é nos livrar no mundo. A promessa não é impedir que a gente ande ou passe por lugares tenebrosos, lugares escuros. A promessa é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Diga amém. O escritor do livro mais antigo do mundo, o escritor Jó, ele disse no seu livro, capítulo 5, versículo 7, ele disse: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para o alto. É inegável que o avanço da ciência, por exemplo, tenha
ou nos ajude, esteja ajudando a minimizar os efeitos da dor e do sofrimento. Entretanto, seja qual for a sociedade que a gente viva, seja rica ou pobre, seja avançada, em todas elas ainda vamos ver miséria, pobreza, ainda veremos famílias que se autodestroem, pessoas que estão cedendo ou se submetendo a hábitos hábitos compulsivos, autodestrutivos, pessoas que estão mentindo umas para as outras, amigos que se traem, de modo que temos tantas pressões psicológicas insuportáveis pesando sobre a sociedade, e nós vivemos nesse ambiente. Nós vivemos nesse caldo de cultura onde nós estamos inseridos. O fato é que você e eu jamais vamos encontrar alguém que não tenha ou não esteja passando por algum problema ou alguma preocupação. A pergunta que fazemos, e ela talvez seja de ordem mais filosófica, é: por que sofremos? Por que nós passamos por essas lutas? Ou mais ainda, como cristãos, qual é a atitude que eu preciso ter diante desses desafios? Como que eu posso lidar com esse sofrimento do ser humano? Mais ainda, eu queria fazer uma pergunta, e é com essa pergunta que eu quero compartilhar com vocês algumas sugestões sobre isso. E a pergunta é: pode haver algum propósito no sofrimento? Pode haver algum propósito no sofrimento? Pedro nos ensina nesse capítulo 4, sim, há um propósito no sofrimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 razões pelas quais nós cremos que existe um propósito no sofrimento. O primeiro propósito é aprender obediência. Essa é uma maneira que nós aprendemos obediência. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, ele diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Imagina se Jesus, que não tinha pecado, que não precisou sofrer as consequências do pecado, mesmo assim ele teve que aprender as coisas, ou aprender a obediência pelas coisas que ele sofreu. Todos nós, irmãos, essa é uma realidade, teremos ou temos a nossa cota de sofrimento. Isso faz parte da existência humana. Nunca existiu jamais ninguém nessa terra que almejou ter algum tipo de prosperidade ou de sucesso, seja em que área for, do seu conhecimento, da sua profissão, dos seus relacionamentos, que não exigisse uma certa dose de comprometimento que produz sofrimento. Por exemplo, veja os atletas de alto nível, atletas de nível olímpico, eles se submetem a uma maratona de exercícios, de treinamentos extenuante. Eles vivem no limite da dor, mas não no limite onde começa a dor. Eles vivem no limite onde termina a dor, onde a dor se torna insuportável. Porque dor é algo que faz parte da vida de todo atleta. Por quê? Porque eles querem alcançar um nível de sucesso que não está disponível para aqueles que não querem ou não suportam o sofrimento. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que a respeito das crianças, dos nossos filhos, a responsabilidade dos pais é educar os filhos, não é responsabilidade do governo. Estamos, nos últimos anos, décadas, estamos transferindo essa responsabilidade para o governo fazê-lo. Isso é um erro horroroso. Isso está custando uma geração, gerações inteiras estão se perdendo, porque a gente está sempre dizendo que isso é problema do Estado. É claro que o Estado pode ajudar, é claro que o governo pode ajudar, mas a responsabilidade de educar os filhos é dos pais,
É a autoridade que foi dada por Deus aos pais, de educar. Entretanto, educar filhos precisa passar por estabelecer limites. Estabelecer limites dói, sim ou não? Tem coisas que você não vai poder fazer, e são coisas boas. Mas por quê? Porque precisa de limites. Precisa estabelecer ensino, instrução, e a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma vai envergonhar sua mãe e, pior, vai se tornar um adulto egoísta e irresponsável e infrutífero. Mas para você corrigir uma criança, para você educar uma criança, para você disciplinar uma criança, em algum momento isso vai gerar dor e sofrimento. E é nessa hora que a gente tem que confiar na palavra de Deus e não nos que os psicólogos estão falando por aí hoje. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, o primeiro propósito que há no sofrimento é que ele nos ensina obediência, obedecer. Esse é um princípio muito importante. O segundo princípio, o segundo propósito do sofrimento é que o sofrimento é uma oportunidade para você testemunhar. Uma oportunidade para você testemunhar. O versículo 4 do texto que lemos diz que as pessoas perguntam por que nós não participamos de suas devassidões. É que quando as pessoas veem em você uma postura diferente, quando elas percebem em você que mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, você se alegra, você celebra, você não para de adorar, você não para de louvar, você não resmunga, você não se lamuria, você não xinga ninguém, você adora. Quando elas percebem esse tipo de postura, elas verão a glória de Deus na sua vida. Porque, irmãos, dar glória quando está tudo bem é fácil, sim ou não? Louvar quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver você fazer isso no meio de uma masmorra, como Paulo e Silas foram recolhidos à prisão depois de serem açoitados, e foram açoitados não porque eram ladrões ou cometeram algum tipo de crime, eles estavam simplesmente pregando o Evangelho, e eles foram recolhidos à prisão lá em Filipos, e foram machucados, foram torturados, e jogados no cárcere, e à meia-noite diz lá o texto que eles estavam louvando e adorando a Deus, louvando e adorando a Deus depois de uma prisão injusta. Paulo era um cidadão romano, aquilo foi absolutamente ilegal, aquilo violou todas as leis romanas de proteção à pessoa humana que eles naquela época já tinham. Mas o que acontece? É nessas horas que Deus escolhe para demonstrar seu poder. De repente, após um momento de louvor e adoração daqueles dois malucos, aos olhos daqueles outros presos que ali estavam, um terremoto sacudiu aquela prisão e todos foram libertos. Um terremoto balançou a ponto do carcereiro querer morrer, porque achou que os presos tinham sumido todos eles. E naquele dia o carcereiro foi salvo e toda a sua casa. Como Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele vê os céus abertos, e o texto diz que os seus olhos, o seu rosto brilhava, quando ele contemplou o Senhor Jesus esperando ele para recebê-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque o que mais confronta o ímpio, o que mais confronta o descrente, aquele que não tem fé, aquele ateu, aquele que não crê em nada, o que mais confronta alguém que não consegue entender esses mecanismos do Espírito, é quando você, mesmo no meio da agonia, mesmo no meio da tempestade, você canta. É o cântico de louvor no meio da agonia que deixa o diabo endemoniado. Ele não consegue entender, ele não consegue captar como é que você não depois de estar no meio da luta, de estar no meio da provação, você não xingou ninguém ainda, você não chamou um palavrão, você não amaldiçoou ninguém, você não culpou nem julgou ninguém, você continua louvando a Deus, e ele diz: isso aí não tem jeito, isso aí
esse aí vai receber a vitória na sua mão. O propósito do sofrimento é também dar a você uma oportunidade. Você já pensou o que é que Paulo e Silas tinham para contar depois? Rapaz, nós fomos apanhados por aqueles caras lá, os soldados, bateram na gente, levaram a gente para a cela lá, botaram os pés da gente no tronco, e estavam todo mundo ferido, mas a gente decidiu, ao invés de xingar, fazer um motim, sei lá, ligar para os advogados, né? Chama, ou vamos fazer uma representação contra esses soldados, etc. Eles decidiram louvar e adorar. E quando decidiram louvar e adorar, Deus fez um milagre. O sofrimento, irmãos, tem um propósito. E ele também existe para que você tenha como dar o seu testemunho. O terceiro propósito do sofrimento, qual foi o primeiro? Não estou ouvindo. Aprender obediência. O segundo propósito do sofrimento? Uma oportunidade para você dar um testemunho. O terceiro propósito do sofrimento é que o sofrimento nos faz mais solidários e sensíveis, nos faz mais generosos e pacientes com o nosso próximo. Você já viu gente abusada que reclama de tudo, xinga todo mundo, critica todo mundo, até que ela passa por um sofrimento parecido? Você já viu crente que critica o filho dos outros, até que o filho dela ou a filha dela faz igual? E aí ela, boca na vitrola, como é que chama? Fecha a boca, se cala. Gente que fala mal dos outros, quem já viu? Até que você passa pela mesma prova e você diz, eu não sabia que era assim. O sofrimento, ele não só revela a doença da natureza humana, o sofrimento nos prepara para ver Deus. O sofrimento que Cristo passou, ele não tinha pecado nenhum, ele suportou, porque ele estava olhando para a glória que haveria e haverá de ser revelada. Os sofrimentos que nós passamos aqui hoje, irmão, nessa vida, são nada diante daquilo que vai ser revelado diante de nós, como glória de Deus. Quem está entendendo isso? Quando nós sofremos, temos a oportunidade de manifestar o nosso amor aos irmãos. O texto do versículo 10, versículo 11, do capítulo 4 que lemos, diz que nós devemos servir uns aos outros, e cada um deve fazer isso de acordo com o dom que recebeu. Se é falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se é servir, faça conforme a força que Deus nos dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado através de Jesus Cristo. Portanto, quando Deus nos dá uma incumbência, Deus nos estimula, Deus mexe com a gente, para a gente se comprometer com algo. E você já percebeu, por exemplo, quem são as pessoas que mais se preocupam ou estão à frente, às vezes, de instituições, às vezes ONGs, ou algum tipo de ação que tem a ver com cuidar de pessoas, ou tem a ver com avançar alguma ideia de proteção? São pessoas que passaram por lutas terríveis, sofrimentos horrorosos. Por exemplo, eu descobri uma ONG americana, e eu acho que tem no Canadá também. É uma ONG chamada MADD, M-A-D-D. É uma sigla em inglês, Mothers Against Drive Drunken, alguma coisa assim. Chama minha filha para ela falar o inglês perfeito dela, que ela fica mangando do meu inglês.
Mas eu vou traduzir para vocês. O que interessa é a tradução. A pronúncia é bobagem. A tradução é mais ou menos assim. São mães contra motoristas bêbados. Uma tradução livre. Foi uma ONG criada na década de 80 ainda, quando uma mãe perdeu uma filha de 13 anos de idade num acidente de carro, quando um motorista bêbado bateu e matou sua filha. A partir daquele dia ela criou uma força, ela se envolveu, ela criou essa ONG. Hoje tem milhares de pessoas envolvidas e eles trabalham intensamente para não só evitar acidentes como esse, mas para influenciar também as leis. Nós precisamos de uma influência nas leis brasileiras também a respeito disso. É uma vergonha que ainda tenhamos no Brasil motoristas embriagados dirigindo e isso não custe muita coisa para eles. Precisa endurecer muito essas leis, sim. Quem se embriaga e sai dirigindo um carro está assumindo o risco de matar alguém. Isso tem que ser responsabilizado. É claro, uma sociedade justa, uma sociedade coerente não pode permitir esse tipo, de delinquência. Enfim, mas são pessoas que passaram por um grande sofrimento. Pessoas, por exemplo, que na década passada, 2 décadas atrás, quando a AIDS se tornou uma ameaça mundial, pessoas que adquiriram essa doença, começaram também a criar organismos, instituições para lutar contra isso, para propor soluções. Ou seja, o sofrimento sempre nos leva a nos tornar solidários, mais solidários com alguma causa, nos chama a atenção para alguma coisa. Então o sofrimento tem a sua validade, ele tem o seu propósito, e a gente sabe que são as nossas escolhas que vão influenciando o mundo ao nosso redor. Nós vivemos num ambiente em que não só nossas escolhas afetam o ambiente ao nosso redor, mas as escolhas das pessoas que estão ao nosso redor também nos afetam. E seja como for, nós estamos cercados de escolhas e de pecados, de ações, de consequências que vão se conflitando, esse pecado que nos assedia e muitas vezes nos leva a gemer de dor, de sofrimento, situações das quais nós não podemos sair ou não podemos resolver, como muitas vezes relacionamentos quebrados, casamentos destruídos, deslealdades, traições, relacionamentos que foram destruídos por causa de situações que levam à culpa, à angústia, à aflição, enfim, todas essas coisas que vão afetando a nossa vida, nossa saúde física e nossa saúde mental. O fato é que nós como cristãos, você como cristão, você pode crer e você pode confiar numa palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Eu creio que todas as coisas, mesmo a dor e o sofrimento, vão concorrer para o meu bem. Você pode dizer isso? Todas as coisas vão concorrer para o meu bem. Porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. Quem aqui foi chamado segundo o propósito? Se você foi, então Deus está no controle e vai fazer com que todas as coisas cooperem, concorram, coincidam para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a falar como o profeta Abacuque falou, lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, isso é uma escolha.
Você pode escolher ficar desesperado quando essas coisas acontecem. Ou você pode escolher se alegrar no Senhor. Como fazer isso? Só o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. Não tente fazer isso sozinho, isso não é força interior. Isso não é habilidade. Isso não é algum tipo de autoajuda que você pode ter. Isso é a ação do Espírito Santo, instruindo e abençoando a sua vida, conduzindo você para se tornar alguém capaz de louvar, se alegrar, exultar no Deus da sua salvação. É claro, é natural que no dia da dor você não está com muita vontade de cantar, nem de louvar, nem de fazer nada. Você está com vontade de ficar em casa, ficar trancado, ficar com raiva de alguém, com vontade de xingar alguém, torcer o pescoço de alguém. Isso é o natural que a dor provoca, o sofrimento provoca. Entretanto, se a gente aprender a se alegrar no meio da dor, na presença da dor, nós seremos capazes de fazer aquilo que o Salmo 84 nos fala, que nós passaremos por vales áridos e desertos e vamos tornar esses lugares um manancial. Mas ninguém transforma desertos em manancial se lamuriando, xingando, reclamando, perguntando por que eu estou nessa situação, Deus não me ama. Essas não são as perguntas que a gente precisa fazer. As perguntas são: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Será que eu estou precisando me tornar mais solidário, mais sensível? Será que eu estou precisando me tornar mais disposto a ajudar? Será que eu não estou me tornando alguém egoísta, que não pensa nas pessoas, só pensa em mim mesmo? Eu sei que não é fácil, irmãos, na hora em que a gente está orando, pedindo a Deus por algo e não vê nada acontecer. Você ora e você não vê nada acontecendo. Essa é uma hora, talvez seja uma das horas mais difíceis e uma das provas maiores da sua confiança em Deus. É quando você continua orando por algo e não vê nada acontecer, mas Deus está trabalhando em seu favor. Nem sempre a oração vai ser respondida imediatamente. Ela pode levar um tempo. Mas nós precisamos ver o que Tiago diz, ouvir o que Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O texto que nós lemos na semana passada de Romanos capítulo 5 diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E quem é a nossa esperança? Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Jesus é a nossa esperança. Portanto, em outras palavras, com uma conclusão lógica, se a tribulação produz esperança, nós podemos afirmar que a tribulação produz Jesus na vida da gente. A tribulação nos leva para Jesus. A tribulação nos faz andar em direção a Jesus. Então, se a tribulação nos leva a Jesus, então ela é bem-vinda. Então, agora, essa afirmação do versículo 1 não parece, versículo 2, não parece ser uma coisa muito fora de órbita, sim ou não, gente? Volta lá no versículo 2, olha o que o versículo 2 diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Peraí. Esse texto não está errado, não? Será que o apóstolo não se equivocou? Porque na nossa cabeça, o que é legal? O que é motivo de alegria? O que é? O que é motivo de alegria para você?
sair na Black Friday e comprar todas que você encontrar pela frente. Dizer assim, toma um cartão de crédito sem limite aí, pode gastar à vontade. Quem já pensou nisso? Quem já sonhou com isso? É só eu e Itamar? Você nunca sonhou com isso, não? Eu já sonhei, meu irmão. Imagina um cartãozaço assim, né? Um anjo, o Gabriel, chegou em pessoa e falou, filho, está aqui um cartão de crédito, sem limite, pode rasgar. Pense num negócio bom. Ou não é? Ou então alguém chegar para você e dizer assim, aqui está um bilhete premiado da Mega Sena, você ganhou sem jogar. Olha a irmã já dizendo glória a Deus. Ou então chegou a irmã e falou assim, querido, olha, está aqui um envelope, todas as passagens para você e sua família, todas as entradas nos parques da Disney, carro alugado, hotel, 5 estrelas, tudo pago. E você ainda escolhe onde é que você quer passar o Réveillon. Você quer passar onde? Tudo pago. Hein? Nova York tá bom para você? Não, muito frio, muito gelado, muita neve, não dá certo, né? Então, motivo de alegria para a gente é essas coisas, né? Ah, não, é o seguinte, você foi sorteado num apartamento, cobertura, prédio mais alto do altiplano, vista para o mar, ninguém na sua frente, 40º andar, 4 suítes, $600 metros de área construída, seis vagas de carro na garagem, já está todo mobiliado. Eu não sei como é que a pessoa consegue ser feliz no 40º andar, né? Ele acha que esse prédio nunca vai pegar fogo, né? Não se lembra que a escada Magírio dos bombeiros daqui da Paraíba só vai até o 10º andar. Se pegar fogo, você vai ter que descer 30 andares de escada até chegar na escada Magírio. É umas coisas que eu não entendo. Né? Mas alguns acham que isso é um motivo de alegria, passar por essas provações abençoadas, né? Mas eu receio que talvez o apóstolo Tiago não está falando sobre isso. Ele está dizendo que é provação mesmo. É às vezes coisa que a gente considera ruim mesmo. É coisa que não é legal, assim, a gente, né? A gente repreende, vai de retro, sai da minha vida. Mas sabe, não é que essas coisas que eu falei são ruins, não, claro que não. Mas não, essas coisas jamais vão te levar a Cristo. Talvez elas afastem você de Jesus. Porque tem pessoas se jogando do 40º andar, num apartamento tão bonito, tão cheio de tecnologia, mas vazios de Deus, de significado. Deus não quer nos dar coisas, Deus quer nos levar para o céu. Deus não quer que você fique feliz por um momento, que aquele carro novo que você sonhou em comprar um dia na sua vida e se esforçou e conquistou, ele vai fazer você feliz por alguns dias. Quando aquele cheirinho começar a ir embora e você começar a rodar nesse carro, ele vai começar a ficar velho. E aí você vai ser tentado a comprar um mais novo. Sabe por quê? Porque o mundo é um apetite insaciável. Só Jesus pode saciar o seu apetite para sempre. É por isso que, ao contrário do que a nossa natureza pede e exige, que ela pede conforto, ela pede coisa boa, ela pede para tudo ser conforto,
são as provações que nos vão levar para mais perto de Jesus. Me lembro de uma canção, muitos anos atrás, que diz: sou grato, Senhor, por todas as provações, porque elas me fazem me achegar a Ti. São elas que me trazem para mais perto de Ti. E se é para vir para os pés de Jesus, que seja do jeito que for. É melhor que não seja com provação, mas se precisa, tenha por todo motivo de alegria passar por várias provações. Sabe o que acontece, irmãos? Nenhum de nós pode ser considerado um vencedor se não tiver que passar por um obstáculo. Não existe nenhum vencedor se não venceu algum tipo de obstáculo. Os atletas, para serem considerados vencedores, eles têm que vencer algum tipo de obstáculo. Quando você lê a relação dos heróis da fé de Hebreus 11, você percebe que ali tem homens de Deus que morreram sem alcançar o cumprimento da promessa, mas eles em nenhum momento eles deixaram de crer que Deus está no negócio e Deus vai cumprir a sua palavra. Algumas daquelas promessas nenhum deles viram, mas nós estamos vendo agora o cumprimento da promessa de Deus. Concluindo, o que fazemos quando passamos pelo sofrimento? O que devemos fazer quando vemos outras pessoas passando por sofrimento? Primeira coisa é que quem está sofrendo não precisa de julgamento e nem de condenação. Não seja rápido para julgar seu irmão. Não seja como os amigos de Jó, que tentou convencer Jó de pecado, dizer: você está assim nessa miséria porque você pecou, só pode. Deus não é injusto. Você e eu não somos juízes do nosso irmão. Quem entendeu, diga amém. Portanto, não julgue tentando presumir o porquê daquela pessoa estar passando por aquele sofrimento. Deus sabe. Quando Deus chamou Abraão e colocou e deu uma ordem para ele sacrificar Isaque, a Bíblia diz claramente, não foi Satanás que mandou ele fazer isso. A Bíblia diz claramente, dizendo: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Foi Deus que colocou Abraão à prova. É Deus que nos coloca à prova, não é o diabo. Não dê esse direito ao diabo, ele não tem esse direito. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir na sua vida. Portanto, pessoas que estão passando por provações, não seja você o investigador gospel, a saber o que aconteceu e por que é que ele está passando por aquilo. Não. Quem está precisando, quem está sofrendo, precisa de bálsamo. Quem está sofrendo precisa de abraço. Quem está sofrendo precisa de carinho, precisa de encorajamento. Palavras que encorajam. Pelo amor de Deus, não faz que nem, né? A irmã chegou lá para visitar o irmão doente de uma doença e a primeira palavra dela foi: meu irmão morreu dessa doença. Quem precisa de capiroto com uma irmã dessa? Sua palavra é de encorajamento, meu irmão. Encoraje, abençoe. Quem está sofrendo precisa que um anjo afofe a cama. Seja você o anjo que vai afofar a cama do seu irmão, da sua irmã, que você vai abençoá-los. Jamais aponte o dedo, lembrando quanto ele ou ela é um pecador. Esse poder de Deus está disponível para mim e para você hoje. O poder de Deus está disponível, como Deus falou para Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala que Deus colocou um espinho na sua carne com um propósito: para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações que ele teve quando foi transportado até o terceiro céu. Esse é o texto que nós vamos estudar na próxima semana. Cena dos próximos capítulos. Por último,
Versos 12 e 13 do texto que a gente leu diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, diga comigo, alegrai-vos. Outra vez, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando.